Bom dia, amores, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estejam todos muito bem-vindos. Tá gostando das nossas histórias? Já deixa seu joinha, deixa seu comentário, manda a história pra gente também que tá passando aqui na sua telinha o e-mail. E simbora lá pra história de hoje, que é bafão puro, Rivotril, hein? Mais puro suco do Rivotril aqui. Bom, Dani, como você está, minha querida? Espero que tudo bem com você e com sua família. Me chamo Alice, com muito orgulho. Tenho 31 anos e sou separada. Tenho um filho e estou grávida do segundo. E é sobre a minha segunda gravidez que quero contar minha história. Eu não vou contar minha história de vida toda, pois não acho necessário. Sei que algumas Alices gostam de ouvir, mas no meu caso eu quero ser bem objetiva. E vou te contar a loucura que aconteceu na minha vida desde que eu conheci o pai do meu primeiro filho. Bom, Dani, antes de começar a contar o que eu mencionei acima, quero dizer que eu já sigo você há 2 anos. Nunca imaginei que eu viesse aqui contar a minha história. Sempre tive uma vida até pacata. A única coisa mais relevante foi a história de vida antes do meu acontecimento atual. Bom, eu sempre fui chifruda. Meu ex-marido sempre foi um cara mulherengo. E por muito tempo eu fiz vista grossa para as traições dele. Só que depois que ele começou a comer a minha prima de primeiro grau, eu não aguentei mais. E me rebelei e me separei. Mas vou contar toda a história a seguir. Como eu estava te falando, eu comecei a te seguir há mais de 2 anos. Conheci seu canal por acaso, olhando no YouTube, apareceu um vídeo e resolvi assistir. Quando comecei a ouvir a história, você estava contando algumas coisas, falando algumas coisas, e eu tive que concordar com você que aquela história era Rivotril puro. Assim como a maioria das histórias do canal. Depois disso, virei seguidora fiel. Assisto os vídeos todos os dias. Bom, Dani, vou fazer um mini resumo da minha história para vocês. Nasci numa família de classe média. Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre trabalharam em banco. Ambos foram gerentes de banco. Minha mãe continua nativa e meu pai já é falecido. Ele tinha se aposentado quando faleceu. Eu tive uma infância tranquila. Meu pai e minha mãe sempre tiveram a vida calma, sossegada. Sempre foram bastante participativos na minha vida e na vida da minha irmã. Sempre trabalharam muito e por causa das obrigações profissionais, a gente passou boa parte da nossa vida, né, sendo criada ali pela minha avó, mãe da minha mãe. A gente ia para a escola de manhã cedo, de transporte escolar. Depois a van já deixava a gente na casa da minha avó. Ela levava a gente para as atividades fora da escola, que na época era inglês, natação. E quando meu pai ou minha mãe saíam do banco, já passavam lá e pegavam a gente. Dani, eu sempre fui a mais agitada do que minha irmã. A minha irmã, ela sempre foi mais centrada, equilibrada e também religiosa. Por muitos anos, ela sonhou em ser freira. Só que com 16 anos, ela se apaixonou por um namorado e acabou desistindo do sonho. Acho que esse cara foi o primeiro e único amor da vida da minha irmã. Ficaram mais de 18 anos casados, até que ele faleceu num acidente de carro. E deixou minha irmã e mais um casal de filhos. Minha sobrinha é um amor de menina. Daquelas meninas que todos queriam ter como filha, educada, estudiosa. Meu sobrinho é um peste. O menino vive dando problemas para minha irmã. Já foi expulso da escola, já ficou reprovado 3 vezes. Minha irmã passa um dobrado com ele, mas amo ele demais também. Dani, diferentemente da minha irmã, eu já tive vários namorados. Comecei cedo. Aos 13 anos de idade, eu já beijava os meninos da escola nas festinhas que tinham. Eu não tinha muito essa coisa de escolher com quem eu ia ficar. Se rolasse a oportunidade de eu ficar com alguém, ela falou que ficava. Ela falou que se rolasse a oportunidade de ficar com alguém, ela ficava mesmo, tá? Na época, ela tinha até fama de pipi. Piriguete. Bom, mas eu nem ligava. Pra mim, esse apelido só veio porque algumas meninas não conseguiam ficar com os meninos que eu ficava, por causa disso me deram esse apelido pejorativo. Dani, diferente da minha irmã, que queria ser freira e começou a namorar com 16 anos, eu só fui ter meu primeiro namorado sério aos 19. Antes disso, nenhum relacionamento meu tinha ido pra frente. No máximo, eu fiquei 15 dias com uma pessoa, depois já me envolvia com outra. Com 19 anos, eu conheci um amigo de uma prima minha e pela primeira vez na minha vida eu me apaixonei. Quando começamos a namorar, eu mudei radicalmente meu estilo de vida. Diminuí bem as minhas saídas, comecei a ficar bem mais centrada nos estudos, comecei a pensar melhor sobre o futuro e, sem sobra de dúvidas, esse meu namoro ele foi um divisor de águas na minha vida.
Namoramos durante todo o período que eu cursei a faculdade. Os nossos planos era da gente ficar noivos depois que eu terminasse a faculdade. Só que assim que terminei, eu ingressei num curso de pós-graduação. Como esse curso, a duração dele era só 18 meses, eu falei com meu namorado que eu queria pelo menos terminar a graduação antes da gente noivar. Combinamos de não ser um noivado longo. Só que, Dani, a gente não tem ideia o que o destino nos reserva. Assim que comecei o projeto na pós-graduação, conheci meu professor orientador. Assim que nos conhecemos, rolou uma coisa forte entre nós. Ele era 22 anos mais velho que eu. Na época eu tinha 24 e ele 46. A gente começou a ter uma conexão forte. Eu sentia vontade de estar ao lado dele. E quando eu estava ao lado dele, ele era atencioso, carinhoso. E os nossos encontros começaram a acontecer fora do muro da universidade. Começamos a sair para almoçar, depois para jantar. E não demorou muito, a gente saía para transar. Vou colocar o nome dele aqui de Bill. Bill era separado e tinha um filho de 18 na época. O filho dele era quase da minha idade. Já quando a gente começou a ficar juntos, eu tinha 22. Só que o filho de Bill morava com a mãe e tinha alguns problemas com ele. O relacionamento deles era bem problemático. Dani, quando eu comecei a ficar com o Bill, somente uma amiga minha sabia. Até porque eu não achava que nosso relacionamento ia pra frente. Nossa diferença de idade era grande. Bill, ele era muito mulherengo. Muitas alunas dele davam em cima dele, e boa parte das meninas achavam ele um gato. Ele era um coroa grisalho, sarado e muito bem cuidado. Uma delícia na cama. Só que essas nossas ficadas foram crescendo, e eu acabei me apaixonando. É difícil terminar um namoro de mais de 4 anos. Quando eu terminei meu namoro, não só meu namorado ficou arrasado, como meus pais também. Eles consideravam muito meu ex-namorado como filho deles. E ninguém entendia por que eu tinha terminado esse namoro. Eu só dizia que eu tinha refletido, que eu tinha decidido não continuar com o namoro, com o meu ex, né? E meus pais me pressionavam muito para contar o real motivo de eu ter terminado. Eu decidi contar a verdade e falei para eles que eu estava apaixonada pelo meu orientador. Quando eu falei para os meus pais a idade, meus pais quase tiveram um treco. Ficaram revoltados, dizendo que ele estava me aliciando, mas eu deixei claro que eu já era bem grandinha para alguém me aliciar. Dani, meus pais ficaram tão indignados que eu larguei meu namorado e comecei a namorar o Bill, que no início eles não quiseram nem conhecer Bill. Eles não gostavam nem de ouvir falar o nome dele. Mas depois o negócio foi ficando mais sério e eles foram obrigados a conhecê-lo. Principalmente porque eu fui morar com o Bill. Inclusive, quando fui morar com ele, assumimos o nosso relacionamento. Foi um escândalo na universidade. Na minha família também, principalmente com as tias fofoqueiras. Na universidade, o povo era mais despojado. Então a gente morar junto foi meio que um acontecimento entre as pessoas que nos conheciam. Afinal, também não é muito normal uma aluna ir morar com o professor, né? Dani, quando começamos a morar juntos, o nosso relacionamento estava ótimo. A gente curtia bastante, viajávamos com bastante frequência. Bill, ele era apaixonado por esportes, principalmente por triatlon. E eu sempre acompanhava eles nos treinos, principalmente no treino de ciclismo e natação. Os amigos do ciclo de amizade dele me receberam bem. Com 3 anos que a gente estava junto, engravidei do primeiro filho. Bill ficou radiante quando eu engravidei. Só que depois que nosso filho nasceu, Bill começou a me deixar de lado. Começou a pegar umas disciplinas para dar aula em umas faculdades particulares à noite. Começou a chegar em casa de madrugada, já que ele sempre saía com os amigos depois da aula. Então ele ia para barzinho, assistia jogo, né? E com certeza pegava algumas alunas, diz ela. Bom, quando eu ia reclamar, que ela ia reclamar com o Bill, gente, ele chegava na cara dela e falava assim: não tá satisfeita? Volta pra casa dos seus pais. Era assim que ele falava. Eu dizia a ele que eu não ia sair do apartamento, que se ele não estivesse satisfeito com as minhas reclamações, ele poderia sair. Eu não ia voltar com o filho para casa dos meus pais para eles cuidarem. A obrigação era ele cuidar do nosso filho comigo. Só que as confusões, gente, só aumentavam. E eu comecei a ouvir um monte de boatos que ele estava com outra aluna.
Aliás, não era outra aluna, era outras alunas. Bill sempre foi muito malandro, ele não deixava provas. Mas como diz o ditado, o mal do malandro é achar que todo mundo é otário. Dani, eu tenho uma prima que a gente sempre foi próxima. Ela vivia aqui em casa. Ela saía direto comigo e com Bill. Muitas vezes ela vinha aqui para casa na sexta e só ia embora na segunda. Ela ficava muito sozinha quando ela se separou. Então eu fazia questão de chamá-la para cá. Ai, ai. Nem sei o que vai acontecer, mas minha cabeça ela já vai lá na frente, gente. Ela era uma companhia pra gente e a gente companhia pra ela. E sempre que ela tava aqui, o Bill ficava mais em casa. Mas eu não desconfiava de nada. Eu só achava que, assim como eu, ele gostava da minha prima. Só que um belo dia saímos para um barzinho. Meu filho ficou com minha mãe. Quando chegamos em casa, eu cheguei com muita cólica. Falei que eu ia me deitar. Bill e ela então ficaram tomando a saideira na varanda do nosso apartamento. E assim que eu cheguei em casa, tomei um Buscopan. Me deitei. E assim que o remédio começou a fazer efeito, eu dormi. Só que um tempo depois acordei. Quando eu olhei no meu celular, eram 4 da manhã e Bill ainda não estava na cama. Ai, ai, ai. Gente, cheguei na sala. Os dois estavam transando no sofá. Bill e a minha prima. Na hora que eu vi aquela cena, eu não acreditei. Eu permaneci ainda por uns segundos muda. E eles começaram a se justificar que não era nada daquilo que eu estava imaginando. Eu comecei a gritar e chorar. Dizer que eles eram 2 desgraçados. E que eu jamais imaginei que eles podiam fazer aquilo comigo. Expulsei minha prima aos berros da madrugada. E mesmo com muita dor, bati boca com Bill o resto da madrugada. No outro dia de manhã, Bill não estava mais em casa. Depois me ligou e disse que queria conversar. Nessa conversa ele disse que há muito tempo ele já estava querendo se separar. Ele não gostava mais de mim. E mais uma vez ele começou com um papo de eu voltar para casa dos meus pais. Eu continuei dizendo que se ele quisesse, então ele saísse de casa. E, gente, ele realmente saiu de casa alguns dias depois. Depois da separação, o Gui, filho do Bill, ele começou a frequentar mais minha casa. Na época que eu era casada com o Bill, ele vinha aqui em casa, mas era em datas comemorativas. Natal, aniversário do pai, no aniversário do irmão, né, que é meu filho. E ele nunca se deu muito bem com o pai. Só que depois que eu e Bill separamos, ele começou a vir aqui em casa com frequência. Ele vinha aqui pegar o irmão, levava para passear, iam ao cinema. Nosso prédio tem piscina, então ele vinha também nos finais de semana para ficar com o irmão na piscina. Comecei a perceber que Gui me olhava de uma forma diferente. Tinha alguma coisa diferente naquele olhar. Ao mesmo tempo, eu achava essas coisas que eram coisas da minha cabeça. Só que cada vez mais ele olhava para mim e cada vez mais ele frequentava mais a minha casa. Ele também, quando saía com meu filho para ir no cinema, teatro, essas coisas, ele me chamava para ir junto, mas ela sempre recusava, tá, gente? Eu achava que eles tinham que ter o tempo deles, já que eles ficavam bastante tempo afastados. Mas com o passar do tempo, eu comecei a sair com meu filho e com o Gui juntos. Inclusive, sempre que a gente saía juntos, eu era abordado por algumas pessoas que achavam que o Gui era o pai do meu filho. Só que essas nossas saídas começaram a não ficar mais associadas à ida dele com o meu filho. Eu e o Gui, a gente começou a ter uma relação muito próxima. Ficava batendo papo pelo WhatsApp, falava de diversos assuntos, né, que não tinha nada a ver. Um dia ele criou coragem e ele me chamou pra gente sair pra um barzinho. Gente, vamos falar aqui que nessa época aqui, o menino já não tinha mais 18 anos, né? Eu não sei a idade dele, mas lembrar que ela era o quê? 4 anos, né? Mais velha que ele. Era 4 anos ou 2 anos mais... Era 4 anos, né? Mais velha que ele, a nossa amiga. Ele já não tinha mais 18, né? Porque ele já tinha... Ela já tinha um tempo aí que era casada com o pai dele. Então vamos botar ali que eles tinham praticamente a mesma idade, os mesmos interesses, as mesmas conversas, né? Bom, então ele já chamava ela para ir para um barzinho. Mesmo em dúvida, eu aceitava. Eu ficava assim, no fundo, achando que um dia ia acontecer alguma coisa entre nós. Já que estava rolando algo diferente. Eu aceitava esses convites, né?
Mas nesse dia específico que eles foram para um barzinho, eles se beijaram pela primeira vez. Depois disso eu fiquei confusa. Comecei a achar tudo uma loucura. Eu disse a ele que era melhor a gente se afastar um pouco, porque isso era doideira. Ele não concordou. Disse que isso não era argumento. Mas ele acatou. Tipo assim, de se afastar dela, tá? Só dando o que acontece, que depois que a gente se afastou, eu não conseguia mais tirar o beijo dele da minha cabeça. Eu não conseguia parar de pensar nele. Eu pensava nele no meu trabalho, eu pensava nele na minha casa, eu pensava nele na hora de dormir. Além disso, meu filho também sempre me perguntava quando o irmão ia voltar. E com esse pretexto eu mandei uma mensagem, disse que o irmão estava com saudades. Mas na verdade eu acho que eu que estava com mais saudades dele do que o irmão. Quando eu mandei essa mensagem para ele, no mesmo dia, à noite, ele foi lá em casa. A justificativa era rever o irmão. Depois que meu filho dormiu, a gente ficou juntos novamente e transamos pela primeira vez. Transamos na cama que eu dormi por vários anos com o pai dele. Moral da história, eu e Gui estamos namorando. Escondido, mas estamos. Algumas pessoas próximas sabem. Em maio desse ano eu descobri que eu estou esperando um bebê. Eu estou muito feliz com a minha gravidez. O Gui tá radiante. Só que eu não tive nem coragem ainda de contar pra minha família. Eu não deixei o Gui contar pro Bill ainda. E nem pra mãe dele. Eu tô muito insegura com a repercussão que isso tudo vai causar. Se fosse só pelo Gui, a gente já tinha assumido o relacionamento há muito tempo. Ele sempre deixa claro que ele não deve nenhum tipo de satisfação ao pai dele. Isso ele me fala desde o nosso primeiro beijo. Mas, Dani, eu não consigo me sentir à vontade. Tanto que nem pro meu filho eu ainda contei. Imagina como que eu vou explicar para uma criança que eu tô grávida do irmão dele. Além disso, tem a minha mãe. É certo que ela vai ficar feliz com a gravidez porque ela ama os netos. Mas ela vai querer me internar numa clínica psiquiátrica quando eu disser que o pai dessa criança é o filho mais... Meu Deus do céu. É o filho mais velho de Bill. A minha mãe vai surtar, Dani. Eu ainda não criei coragem de enfrentar todas as pessoas. Como eu disse, o Gui está disposto a assumir tudo numa boa. Mas eu estou tentando segurar ao máximo. Você acha que eu deveria enfrentar as pessoas e contar logo? Eu estou muito agoniada. E por esse motivo eu nem estou conseguindo dormir e curtir a minha gravidez. Eu sei que eu não cometi nenhum crime, nenhuma traição. Pois tanto quanto eu, Gui e o Bill, tá todo mundo solteiro. Mas a situação é que tem me deixado desconfortável, porque foge muito da normalidade. Bom, Dani, essa é a minha história e esse é meu dilema. Queria a opinião de vocês. Meu Deus, Alice. Fiquei até tonta. Mas olha, pelo menos, né? Vamos falar aqui. Pelo menos não é uma que a gente já teve aqui no canal que engravidou do enteado. E o enteado, eu acho que ela ainda era até casada com o pai do menino. Vocês lembram? Essa Alice, eu vou até mandar um e-mail pra ela, mandar um... Ela podia mandar um update dessa história pra gente. Vamos lá. Apesar que, igual você disse, né? É que é algo fora da normalidade. Tipo, fiquei com meu ex-sogro, fiquei com minha ex não sei o quê. São coisas fora da normalidade. Claro que se a gente for pensar... Não, peraí, o Bill tá solteiro, você tá solteiro, o menino tá solteiro, tá todo mundo solteiro, você não traiu ninguém... Mas tem coisas, gente, que fogem um pouco assim da nossa mente, né? Tipo, o seu irmão, ele vai ser o seu filho. Pera, eu tô até confusa. O seu filho vai ser irmão desse bebê e o seu filho é irmão do pai do bebê. Ai, é que são coisas, gente, que confundem a cabeça da gente, né? Apesar do mundo tá indo num caminho que hoje tudo é normal, eu ainda sou meio, né, naquela época que tem coisas pra mim que ainda não consigo achar normal. Mas vamos lá. Vamos ao fato que já está aí, né? Você já está grávida. Você vai ter essa criança. Então, minha amiga... Tudo que a gente faz tem uma consequência nessa vida. Eu já falei pra vocês. A consequência foi um filho? Foi um filho. Então, joga aí pra a notícia. Como diz o outro, joga a bomba em todo mundo. Você vai fazer o quê? Se você não falar agora, você vai ter que falar daqui a pouco. Você não vai conseguir esconder essa barriga, né?
Então, sinceramente, da minha vida, gente, eu já corri muito de problema. Muito. Nossa Senhora. Até dívida que eu tinha vontade de correr, de sumir, que eu falava assim, meu Deus do céu. Hoje em dia, eu resolvo as coisas muito, sabe? Nossa, eu não gosto de nada que tire minha paz. Então, Deus me diz, só de você falar isso, você tá conseguindo nem dormir, eu já fico pensando que você tá nervosa, estressada. Que não é de menos. Apesar, igual você falou, que não teve uma traição aí, mas é algo que foge muito da nossa normalidade. Então, eu acho que eu já contaria, gente. Eu, Daniele, eu já ia jogar bomba pra todo mundo. Se você... Eu não sei a idade que vocês têm hoje, eu não sei quantos anos você ficou com o pai dele, né? Hoje você tem 31 anos. Ele deve beirar aí uns 28, 27... né? Ele também já não é nenhuma criança, ele também já deve trabalhar, já deve ter as coisas dele. Então, querida, vocês não têm o que fazer. Essa é a questão. Vocês têm que ir lá e dar notícia pra todo mundo. Vai chocar pessoas? Vai chocar pessoas. Tem pessoas que vão ficar do seu lado? Tem pessoas que vão ficar do seu lado. Tem pessoas que vão apontar o dedo pra vocês. Gente, isso é tudo na vida. Todas as situações da nossa vida que saem um pouco da normalidade, as pessoas vão te apontar o dedo. Por exemplo, eu fui uma mãe que os meus filhos ficaram morando com o pai, né? Quando eu me separei. É algo que foge da normalidade, porque o normal é os pais se separarem e os filhos morarem com a mãe. Comigo foi diferente. Então vocês acham que ninguém nunca me apontou o dedo? Nossa, aquela ali, ó, largou os filhos. E aquela ali, ó, deixou os filhos lá com o pai e se mandou. Então, assim, se eu já ouvi isso de pessoas da minha família, de pessoas do meio que eu andava, né? Então, você tem que estar preparada. Cada fato da nossa vida, cada caminho que a gente escolhe na nossa vida, ele tem uma consequência, né? E você tem que ser forte para arcar com essas consequências. Por exemplo, eu me exponho na internet, né? Eu exponho na internet minha vida, conto para vocês minha vida. Vocês sabem aí da minha vida um monte de coisa. Porque mesmo que a história seja de outras pessoas, eu vou contando a minha vida aqui pra vocês. A partir do momento que eu sei que eu me expus aqui, eu sei que tem pessoas que vão apontar o dedo pra mim, né? Tem pessoas que vão falar mal de mim. Tem pessoas que vão me amar. Tem pessoas que vão me odiar. Tem pessoas que gostam de mim. Então, assim, mas é um caminho que eu escolhi. E é algo que eu tenho que enfrentar. Porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não sou eu que vou agradar, né? Então, se eu tô aqui na internet, eu sei que eu vou ouvir críticas, eu vou ouvir elogios. Então, eu tô preparada pra isso, né? Então, você e o Gui, vocês sabiam que até um romance de vocês poderia causar um certo estranhamento nas pessoas. Aí você engravidou. Aí agora, amiga, já conta logo pra todo mundo e vai curtir sua gravidez, porque é algo que saiu talvez da normalidade, mas é algo que você tá feliz, o cara tá feliz, né? Eu nem sei como explicar isso pro seu filho, tá? Mas talvez você tenha até a ajuda de uma psicóloga aí pra explicar pro seu filho. E é isso. Já tá feito, não tem o que... Você não me escreveu pra falar assim, Dani, você acha que eu deveria ter um relacionamento com meu enteado, meu ex-enteado? Você acha que isso ia ficar meio... Aí eu poderia falar, sei lá, amiga, tantos homens no mundo, né? Evita a fadiga, tipo, a não ser que seja muita paixão mesmo, mas tem o seu filho que é irmão do enteado. Então, assim, se você tivesse me escrito, talvez, perguntando isso, a minha resposta seria outra. Mas você só falou que você já está grávida, a situação já está aí, o baby já está aí, né? E a gente tem que desejar aí que vocês sejam felizes, que vocês consigam aí resolver essa situação o quanto antes, para você ter paz nessa gravidez, né, amiga? Curtir esse momento aí tão importante na vida de uma mulher. O seu ex ali, o Bill, é aquele tipo de professor mulherengo, né? Que, gente, sério, tem uns professores que eu vou te falar, se acham, né? Se acham. Mas teve aí, rolou, vocês ficaram aí um tempo juntos, né? Tiveram uma relação de alguns anos aí. É triste quando o homem realmente deixa a gente de escanteio, principalmente aí depois da gravidez, uma época que você precisa tanto dele.
Mas que bom também que já terminou, você tá aí curtindo a sua vida, ele tá aí na vida dele. Agora eu acho que essa situação tem que ser resolvida o quanto antes, pra que vocês não se magoem, sabe, gente? Porque assim, sinceramente, você não deve nada a ninguém. Você tem a sua vida, você trabalha, você tem seu dinheiro, você faz suas coisas. Vai chocar algumas pessoas? Vai chocar algumas pessoas, mas já tá aí, já tá feito, não tem como mudar, tá bom? Um beijo e depois, se você puder, volta aqui e conta pra gente como ficou essa história aí, que a gente vai ficar curiosa aqui esperando pra saber.